Voltando aqui, né, gente? Voltar à aula. Então, nós paramos no intervalo aí, falando sobre os absurdos que aconteceram, né? Nesse período papal. E no ano de 1054 teve um cisma, uma separação, tá, da Igreja do Ocidente com a Igreja do Oriente. Depois o Império Bizantino, tá? Que é a Igreja de Constantinopla. A Igreja de Constantinopla, do Oriente, a Igreja do Ocidente ficava em Roma, tá? E aí nós temos então duas igrejas distintas agora: a Igreja Ortodoxa, lá do Oriente, e a Igreja Papal do Ocidente, tá bom? Por que se separaram? Por questões teológicas diferentes. A Igreja do Oriente não aceitava os absurdos que estavam acontecendo na Igreja do Ocidente, né? A corrupção, a política, tudo isso entrando dentro da igreja, e eles não estavam se subordinando a esse tipo de liderança. Bom, uma coisa ficou tão absurda a ponto do Papa do Oriente excomungar ou excluir o Papa do Ocidente e vice-versa. O Papa do Ocidente também excomungou, né? O Papa do Oriente, tá? Então a igreja estava se tornando muito corrupta para o seu próprio benefício. Nesse período aí teve as cruzadas que nós vimos, né? Com o Papa Urbano II, bom? E vimos que as cruzadas foram uma oportunidade para aquelas pessoas menos favorecidas, né? Para ter uma autoestima mais elevada, né? E quando chegou ao ponto da Igreja Católica fazer uma cruzada, uma das cruzadas, eles estavam vendo que precisavam de força, precisavam de ganhar a guerra. Olha o absurdo que eles cometeram. Eles fizeram uma cruzada das crianças. Eles pegaram as crianças e colocavam na frente da batalha para lutar com um exército contra pessoas adultas, né? Resultado, você já sabe, né? Foi um rio de sangue. Aquelas crianças todas morreram, tá? Em detrimento aí dos abusos da Igreja Católica da época, tá? Tudo em nome de Deus, gente. Então foi realmente uma página muito obscura na história da Igreja, tá bom? A corrupção estava aumentando, o nepotismo. A Igreja, os líderes davam cargos para os familiares, tá? Isso aí se instalou na Igreja, foi um declínio total da Igreja nessa época, tá? Foi um período de enfermidade da Igreja na Idade Média, tá? O que mais a gente poderia falar nesse período? O rei da França, em 1309, o rei da França mandou trazer a sede para a França, que ficava lá em Avignon, o nome da cidade, a França. Foi um tempo também de muitas guerras, de muitos interesses políticos, né? Nesse período aí apareceu dois papas, tá? O Papa Urbano VI e o Papa Clemente VII, um na França e o outro em Roma. Foi na época da Guerra dos 100 Anos aí. Esse período foi marcado por muitas guerras, Guerra dos 100 Anos da Inglaterra e França, Peste Negra, foi a tomada de Constantinopla, a Inquisição espanhola, a portuguesa, as grandes navegações marítimas e descobertas de novas rotas comerciais, tá? E também foi um período que começou a Renascença, período de renascimento, foi um período cultural, né, como nós falamos aqui, só dando uma recapitulada para a gente pegar aí o gancho, né? Foi um período de renovação cultural, né? As obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, as obras de Platão, de Aristóteles, tá? Aos filósofos. Foi uma mudança também na arquitetura, porque como foi um período de renascimento, um período de renovação, eles vieram trazendo uma perspectiva nova de um novo renascimento, de uma nova arquitetura, retorno às artes, arte ao budismo, né? Vocês veem o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Em pé, né? Com braços abertos, né? As pernas. Então a arquitetura, a
pintura que antes era voltada tudo a parte teológica, teocêntrica, né? Tudo era voltado para Deus, agora começa a dar espaço ao homem, surge o humanismo nessa época. O homem começa agora a dar vazão para o intelectual, para a razão. Então, surgem muitas críticas e acaba-se com aqueles mitos da igreja. Começa a se criticar a esses rituais, a parte mística da igreja. O homem passa a ser dono de si. O homem agora tem liberdade para pensar, para falar, para agir. O homem agora é dono de si, ele fala o que ele quer. Não é mais governado subjugado por uma religiosidade, por um imperador, tá? Porque esse período da Renascença deu voz ao homem poder pensar e expressar aquilo que ele pensa, tá? Então, a igreja ela estava tão envolvida nesse período da Renascença, nessa época, né, que o Papa Leão X pensa o seguinte: vocês lembram da Basílica de Roma, São Pedro, que foi o Constantino, né, que fez o primeiro projeto lá? Então o Papa Leão X ele fala assim: olha, agora a gente vai ter que reformar essa basílica, colocar elas nos moldes renascentistas, né, porque ela estava no molde romano, mas agora ela precisa de tomar uma nova arquitetura, ela precisa ser reformada, porque toda Roma estava sendo reformada, né? As partes históricas, culturais, de lazer, estava tudo passando por uma reforma, e a igreja não podia ficar para trás. Então o Papa Leão pensou o seguinte: olha, a igreja agora vai ter que reformar essa basílica de São Pedro. Só que o caixa estava furado, não tinha dinheiro para reformar. E a igreja então pensou, eles tiveram que fazer algumas coisas para poder levantar recursos. Uma coisa que eles fizeram: cobrar mais impostos, taxar impostos para as pessoas. Nesse período surgiu a prática forte das indulgências. O que eram as indulgências? É você comprar um pedacinho, um terreno nos céus, tá? Nesse período surge também a ideia do purgatório, ou seja, quando você morre, você não vai direto para o céu, justamente por causa da indulgência, né? Eles tiveram que criar uma teologia em volta disso. Ou seja, para você não ir para o purgatório e ficar purgando ali, imagina bem que você vê um pai seu que era pagão indo para o purgatório, uma mãe que era pagã indo para o purgatório, um irmão, um filho. Então você pode comprar a salvação desse seu ente querido. O que você vai fazer? Você vai comprar uma indulgência e ele vai sair do purgatório e vai para o céu. Olha só a corrupção dentro da igreja. Mas isso aí visando o quê? Dinheiro. Tá? Então, o que era a indulgência? Você comprar a sua salvação. Tá? Então, o Papa Leão ele teve uma ideia. Ele pegou e chamou John Tyndale, que era um obreiro da igreja católica, e esse camarada ele começou a sair pela cidade manipulando as pessoas. Ele era teatral, ele fazia um teatro, né? Colocava pessoas, encenava como se tivesse a mão dele pegando fogo. E ele falava: olha, minha mão pegando fogo, vocês querem isso aqui para vocês? E ele tirava a mão do fogo. Teve até uma encenação aqui na igreja bem legal que teve, né? Na época da reforma, né? Isso aí antecedeu a reforma protestante. Esses abusos que foram acontecendo dentro da igreja. Tá? Então, todas essas corrupções aí, esses interesses da igreja não estavam sendo bem vistos por parte de muitos crentes fiéis. Porque, como eu falei aqui, até na hora do intervalo, né, sempre tem um remanescente. Tá? Conversando com o pastor Rogério, né? E, pessoal, algumas pessoas estavam aqui, sempre Deus levando um remanescente. Ainda que a igreja se corrompa, algumas pessoas se corrompam, uma parte da igreja se corrompa, mas Deus sempre preserva um povo seu, zeloso, remanescente, um povo que zela pela sã doutrina. E esse povo aí, que zela pela sã doutrina, não estava se conformando com esses abusos. Porque a porta que Jesus falou que era estreita, agora estava muito larga. Todo mundo era crente, um monte de corrupção, um monte de
doutrinas que não existiam estavam sendo criadas puramente por interesse político, para levantar recursos, tá? Então, o que nós podemos aí nomear que aconteceu nessa época? O acúmulo de dinheiro, a corrupção da igreja, o poder, né? Poucas pessoas, uma elite de pessoas papal ali, dominando e subjugando os fiéis embaixo, que é o regime papal, que até hoje acontece isso. O período das cruzadas, que foi uma loucura, né? Como é que a gente poderia falar o nome correto? Um banho de sangue, em nome de Deus, tá? As inquisições, o que eram as inquisições? Eram aqueles julgamentos. A Marcelinha estava também falando aqui na hora do intervalo, né? Falou sobre a Joana d'Arc, né? Ou seja, essa aí foi uma das mulheres que foi considerada bruxa, né? Muitas pessoas foram jogadas na fogueira injustamente, porque não aceitava aquelas coisas que estavam sendo impostas pela igreja. E quando você batia de frente, a igreja tinha poder, ela tinha um sistema na mão, ela ia lá e te sentenciava, fazia uma inquisição, que era um julgamento, né? Mas não era um julgamento justo, era já um julgamento já pré-determinado para te incriminar e você ser morto na fogueira. Então aconteceu muito isso na época aí dessa Idade Média, tá? A cobrança das indulgências. Nesse período teve várias tentativas de mudar a igreja. Alguns líderes tentaram se levantar, foram os pré-reformadores, tá? Muitos deles foram abafados, muitos deles foram mortos, porque o sistema, para você tirar um sistema corrupto, gente, é muito difícil. Para você mudar algo que está ali corrompido, o sistema está corrompido. Então, como é que você muda esse sistema? Tem que ter alguém, às vezes, morrendo em prol daquilo. Né? Alguém que se doa, alguém que levanta a bandeira de mudança, e aí o povo se une para poder tirar aquela corrupção do poder. E aconteceu isso com a igreja. Tá? Então, o nome de alguns principais reformadores que nós temos aqui: John Wycliffe, né? Cirolano Savonarola, também da Itália, se levantou, foi um pré-reformador, e João Hus, na Alemanha. Esses homens antecederam a Lutero, a Calvino, né? Era contemporâneo, mas antecederam, vieram antes deles, tá? Levantando uma bandeira de mudança, de reforma, de retorno à palavra. Nesse período aí, um pouquinho antes, foi que aconteceu o período monástico, né? O período dos monges, porque muitas pessoas também não estavam aceitando essas corrupções. Tá? Um período antes um pouquinho disso aí. Então foi a época dos monastérios, muitas pessoas se retirando do deserto. Acho que eu até falei isso na aula passada, né? Por causa desse tanto de coisas que estava acontecendo na igreja, e as pessoas, aquele povo fiel que não aceitava, eles saíam de cena e iam viver a sua vida isolada. Não, é melhor eu ser crente isolado, sem participar da igreja, porque a igreja está corrompida. É melhor eu ficar só com a minha família, isolado no deserto, e servir a Deus, voltar a ter uma vida piedosa, voltar a ter as práticas cristãs dos apóstolos, do que eu ficar no meio de uma igreja que está totalmente corrompida. Então, muitas pessoas tinham essa prática de se isolar, justamente por causa disso. Tá? Vamos lá. Aqui a gente falou, né, sobre os teólogos pré-reformadores, que é John Wycliffe, né, da Inglaterra, o John Hus, da Alemanha. Ele chegou a falar assim: olha, eles podem calar a voz do ganso, mas daqui um tempo Deus irá levantar um cisne cuja voz ninguém poderá calar. Estava se referindo a calar. E Jerônimo Savonarola, na Itália. Essa reforma protestante. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz assim: porque nele se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então foi este versículo aí que Lutero viu na Bíblia. Ele era um monge também, e aí, quando ele se deparou com este versículo, ele viu que a salvação é pela fé, não é por obras. Eu não preciso de comprar um pedacinho do céu, eu não tenho que comprar uma indulgência, eu não tenho que comprar a minha salvação.
não é por obras, mas é pela fé. E aí acende, né, aquela luzinha nele e falou, peraí, tem alguma coisa errada aí. E eu não posso ir contra a minha consciência. Quando ele foi julgado, ele falou isso. A não ser que ele prove ao contrário, né, eu não posso ir contra a minha consciência. Então, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu não posso negar os meus escritos, tudo aquilo que eu escrevi, as 95, né, teses que ele colocou no castelo de Wittenberg, né? E quais são os 5 pilares de Lutero que ele colocou? Sola Escritura, somente a Bíblia, sola fide, somente a fé, retorno, né? Sola gratia, somente a graça, solos Christus, somente Cristo, soli Deo gloria, somente a Deus a toda. Tá? Os 5 pilares aí de Calvino, João Calvino. E aqui tem os 5 pilares dos arminianos também. Esse filme de Lutero que é muito legal, esse homem na praça, tipo aquela coisa do palhaço, aí ele bota a mão, mas não tem, ele sente. É uma encenação, né? Ele bota lá o fogo lá, a mão dele queima, mas ele sente a mão, mas ele fica ali, ó, para mostrar para o povo aquele Fogo, teatro né? Tá ali. ilustrando o fogo do inferno. O fogo do inferno. Vocês já assistiram? O filme é muito bom, Lutero. Lutero. Muito legal. Acho no Netflix. Ah, é no YouTube. No YouTube tem. Muito legal. Muito bom mesmo. Olha, É bom, a pena sim. dele. Ele traz muita luz, porque Traz. ele retrata a história mesmo, tá? Não é invenção. Mas ele, quando dava aula, ele já era meio. Ele já estava assim meio contra. Ele falava coisa com os alunos, já uma coisa assim. Ele era assim, disruptivo, né? Ele já Sempre- estava sempre contra. Sempre contra. Ele tinha, assim, ele era muito crítico, né? Tinha uma capacidade de ele enxergar as coisas, ver o erro e falar. Ó, isso aqui Ele foi não, muito ele ia dentro da criticado. palavra, né? Ele ia combatendo as Sim. heresias da igreja. É muito Ele legal. aquele camarada que ele não aceitava, ele via um erro teológico e ele confrontava. Né? Na faculdade, na academia, né? Ele confrontava. Né? E os líderes começaram a ficar de olho nele. Sim. Tem alguma coisa errada aí com esse Lutero. Por que ele está confrontando os dogmas da igreja? Confrontando a Santa Igreja Católica? Na hora que ele vai enfrentar lá o Papa, lá o principal, nossa, ele, cara, ele dá uma resposta, o cara fica calado, não sabe o que fazer. Então, olha só, os movimentos aqui da reforma, a gente vai dar só iniciada, porque semana que vem a gente vai estar falando, finalizando isso aí, falando sobre os movimentos missionários que teve, que faz parte também da história da igreja. Tá bom? Então vamos lá, os movimentos da reforma quais foram? Primeiro, luteranismo, um movimento teológico, movimento calvinismo também, que foi teológico, anglicanismo, político teológico, puritanismo, que foi de presbiterianos, os independentes, e os separatistas e o pietismo. Teve alguns movimentos aqui, como o pietismo, por exemplo, onde, vocês lembram que eu falei da época monástica? Quando essas pessoas se isolaram, e aí começou a criar aqueles monastérios, né? Aqueles, como é que fala, os mosteiros. Então, muitos desses monges começaram a se isolar e ter uma vida reclusa nos mosteiros. Tá? Tem um filme que retrata isso. O nome do filme é O Nome da Rosa. Eu acho que tem. Eu já vi esse filme. Como é que é o nome do ator? Aquele ator é Sean Connery. Sean Connery. Isso mesmo. Ele fez a voz também. Ele só faz filme bom. Então, esse filme ele é muito legal. Ele retrata também. Eu acho que tem mistura. Não, a Rocha é outro filme que ele fez, que é excepcional também. Mas o filme que eu estou falando aqui é O Nome da Rosa. Eu acho que eu vi esse filme na escola. É? Menina de luz. O Nome da Rosa. Tá? Bem forte. Ele é muito forte. Tem até uma cena lá que é bem forte. Bem assim. forte. Tem uma cena lá que vocês adiantam, que é uma cena de sexo. A rocha, outro. O Nome da Rosa. Não, depois é a rocha. A Rocha é do Santo Antônio também, mas aí não tem nada a ver com a história da igreja, não. É uma ficção, normal. Tá? Isso deixa eu pensar, e acho que se fosse um prato. Não, olhar, não tem
Sim, tá na rosa. E aí fala o seguinte, é uma ficção muito legal esse nome da Rosa. Não vou falar o filme não, senão vai atrapalhar vocês. Spoiler, pode falar. Vou dar só um spoilerzinho aqui rápido, né? Que estava acontecendo num mosteiro, alguns monges que estavam morrendo. E aparecia morto. E aí o Papa pediu para levar uma outra pessoa lá, que era um investigador, um outro monge, não sei como é o nome, líder, né? Um monge, um frei, para poder investigar o que estava acontecendo, porque eles estavam achando que era espiritual, que era demônios. Estavam colocando a culpa nos demônios. Mas não é filme de terror, não, tá? Nada disso. Não tem nada de terror no filme. Nada, senão nem perigo. Eu detesto filme de terror. Não gosto. Nem suspense eu gosto muito. Mas aí o que acontece? Ele começou a investigar e ele viu que havia um porquê daquilo que está no final, que eu não vou falar para vocês, que é uma trama que te prende o filme todo. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? É um filme muito inteligente. E aí, quando acontece essa cena de sexo, os padres ali viam prostitutas de noite, de madrugada, para ter, né, relações com esses padres, porque o cara estava lá, né, sem mulher, né, só um mosteiro, aquele monte de homem, e eles se prostituíam de noite com mulheres prostitutas. Então você vê que é mais uma corrupção que havia, e há muito isso ainda na igreja. Infelizmente, a Igreja Católica está cercada de casos assim, de prostituição, de pedofilia, de homossexualidade, porque estão contradizendo uma lei de Deus que fala: não é bom que o homem esteja só. Uma adjuntora que seja idônea. Então, tem uma parte também. E eles vão na praça. Na cabeça deles, isso é para preservar o patrimônio da igreja. Tem os seminaristas que vão mais. Isso é muito bom da mídia também, porque Para preservar o patrimônio da igreja, por isso que eles não se casam. Mas no final das contas, eles dividem alguma coisa com os pais? Não, porque, por exemplo, os padres podem nem comprar se o nada. padre tiver um padre, por exemplo, um padre tiver uma mulher e tiver filhos, teria que dar um apoio após a morte do padre, teria que dar apoio. Assim como é que Existir, um dos donos da muitas coisas, né? é padre. Muitas corrupções. Hoje ele está em Quiúna. Ele roda toda a paróquia. Aí, há uns anos atrás, quando eu. A primeira. Bom, fala, Não, deixa eu lembrar. Lutero também tem essa parte. O seminarista vai na praça atrás de prostituta. E fica só olhando. Aí ele começa realmente a ser contra, né? Ele fica olhando o seminarista atrás de prostituta. É verdade. Tem Essa parte. E fica horrorizado. E alguns cedem, né? Sério. Bom, pessoal, alguém quer falar, fazer algum comentário mais? Quer falar alguma coisa? Vamos começar. Semana que vem a gente vai falar sobre os avamentos. Eu acho que não compensa a gente começar a depois interromper. Né? Um assunto que já é outro assunto, na história dos avamentos, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre os avamentos. Mas o que a gente pode sim tirar de conclusão de toda a história da igreja? Que Deus de fato preservou a igreja, né? Se nós estamos aqui hoje, é por milagre da parte do Senhor. Porque muitos abusos, muitas intercorrências humanas, tentando controlar a igreja, muito abuso de poder, muitas famílias poderosas, né? Vocês viram um matando o outro, sucessores, coisas absurdas, cruzadas, foram muitas heresias que foram entrando no meio da igreja, né? E graças a esse retorno, a essa reforma protestante, que também não foi fácil, né? O próprio Lutero tiveram que raptar ele, simular, né? E ele foi dado como morto, né? Mas foi o pessoal dele mesmo que raptou e preservou ele no castelo, né? Durante alguns anos, e foi neste castelo que ele traduziu a Bíblia para o alemão. Então Deus, ele tem os meios dele trabalhar. Aquele filme
que mostra muito, né, como que, até na palavra, né, como que eles fizeram de tudo para não acabar com a deixar né, um a filme legal palavra de também. Deus ser propagada, né? É um filme que mostra, assim, mostra a espiritualidade por trás daquele filme, né? Como é que é o nome do autor? Eli. O livro de Eli. Denzel Washington. Denzel Washington. A Marcela é da cultura. Várias vezes, Denzel Washington. O que é mais interessante nessa parte do filme é que ele fala a Bíblia O livro é escrito, né? A Bíblia é escrita com ele falando, né? A Bíblia toda. Você viaja Não, e outra coisa que eu acho interessante para você ver, né? Como que, tipo assim, eles fazem de tudo, porque as pessoas lendo a Bíblia, eles iriam abrir os olhos, né? Então eles faziam de tudo para as pessoas não conseguirem pegar o livro, para eles não terem um entendimento, para você ver como que a Bíblia traz um entendimento na mente da pessoa, né? Eles fazem de tudo para as pessoas não pegarem, para que eles não tivessem um entendimento. Eu acho engraçado que aquele o mal lá, o rapaz, o artista que faz o mal, é o que ela está falando. Ela sabe que ali tem uma fé, uma coisa poderosa. Ele queria roubar justamente a cidade onde ele comandava. Aquilo ali ia me ajudar muito a comandar e as pessoas acreditarem em mim. Então, ela nunca foi desacreditada. Eles só queriam ter aquele poder que está escrito ali na Bíblia. Eles não queriam abrir os olhos das pessoas, porque se as pessoas abrissem os olhos, não iam mais seguir. Então, eles sabem que ali tem poder. Todo mundo já assistiu esse filme? É muito bom, tá? Livro Livro de Eli, é muito bom. Já viu? Denzel Washington. Já assisti, mas eu tenho que assistir. Já viu? Vocês já assistiram também a trilogia O Senhor dos Anéis? Eu vi, comecei a ver, mas não vi todo. Também traz uma alusão. Que foi- Aquele filme que você indicou, eu vi, muito legal também. Quem escreveu? Foi o reitor que escreveu? Quem? J.R. Tolkien escreveu essa trilogia do Senhor dos Anéis. Ó, um livro também que eu vou indicar para vocês. A História da Igreja, do Franklin Ferreira. Muito bom. Inclusive, nesse livro, eu podia ter trazido, eu cheguei a entregar ele antes de ir para a aula, falei, vou levar. Mas claro, não. Eu não ia falar dele. Mas aí, já que está esse espacinho aqui, eu vou falar. Esse livro aí, ele traz assim, Franklin Ferreira. Franklin. A História da Igreja. É um livro grande, assim, tem algumas ilustrações, mapas. E é interessante que embaixo, assim, ele tem assim, bibliografias que você pode estar pesquisando. E para cada capítulo da igreja, ele cita assim, artigos e livros. Livros e filmes. Filmes, para você se basear. Ele cita uns 2 ou 3 filmes em cada capítulo. Para você olhar e você pesquisar, né? Eles são filmes que trazem histórias, filmes épicos. Por exemplo, tem A Cruzada, né? Tem aquele... Gladiador, esse tá tentando lembrar. Gladiador, que retrata a igreja. Cinema agora, que saiu Vamos. Aqui, Oriane, eu sei que você vai orar, eu vou pedir a sala, se a sala puder me ajudar em oração, em especial pelo qual eu trabalho. Aí, se a sala puder me ajudar, eu vou agradecer muito. Alguma coisa específica? Não, só do meu trabalho mesmo. Vem cá, que nós vamos orar por você. Vamos orar, finalizar a aula. Senhor, nós te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome, estamos na tua presença. Obrigado por esta aula, pelo teu mover, Senhor, porque nós sabemos que o Espírito Santo se move em nós, através de nós, se move em nossas vidas, em nosso interior, nos traz a paz, nos traz o consolo, nos traz o convencimento do pecado, nos traz a direção. Senhor, nos traz a salvação, nos traz a comunhão com o Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por este conhecimento elevado, Senhor, que nós podemos ter da tua palavra, Senhor, através da iluminação do teu Santo Espírito, Senhor. Não são apenas letras, mas é a manifestação da tua vontade para nossas vidas, ó Pai. Eu quero colocar diante do Senhor, em especial a vida da Elisângela.
Senhor, este motivo de pedido, de oração que ela colocou aqui nesta noite, que o Senhor venha ser com a tua serva, Senhor, ali naquele lugar de trabalho, naquela loja, que o Senhor possa, Senhor, capacitar a tua filha, que o Senhor possa dar a direção, que o Senhor possa tirar todo o embaraço que por acaso haja naquele lugar, que ela possa resplandecer a luz do Senhor ali, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, para a tua filha, Senhor, que ela seja bem sucedida naquele lugar, que ela seja próspera naquele lugar. Nós profetizamos e damos uma palavra, Senhor, de bênção sobre a tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, guarda a nossa vida, nos dê uma semana em paz na tua presença. Nós oramos a ti em nome de Jesus, o teu filho, Senhor. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, Deus. Deus abençoe, semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Né? E fique com Deus todo mundo. Deus, só parar de oração aqui. Também? E aí, Ele tem um monte de gladiador, não. Tem de medo, É,